Professora rica, conhece? Já ouviu falar? Olha, em todo o meu tempo dentro da área de educação, eu nunca ouvi ninguém falar a respeito de riqueza para professoras ou na área de educação, tá? Então, olha, se você tem interesse nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. E, aliás, você já é inscrita nesse canal? Se inscreve aí no canal, porque virão outros vídeos aí bem bacanas a respeito desse assunto e de outros, tá? É interessante como nós nos acostumamos a falar sobre desvalorização na área de educação, não é isso? E quando a gente fala sobre riqueza, é uma coisa tão surreal, tão distante, tão, sabe, parece até meio fantasiosa e ao mesmo tempo um tabu, porque no ambiente em que os profissionais de educação são tão desvalorizadas, falar sobre riqueza traz um certo desconforto. Eu vou te explicar por quê. Porque isso mexe nas nossas feridas, isso mexe em pensamentos que nós temos, em coisas que nós acreditamos e que precisam ser repensadas, tá? Então eu vou compartilhar com você aqui o que eu aprendi com o Joel J. O Joel J é um educador físico, ele é nadador, ele é um esportista, trabalha com pessoas, né, de alta performance, ele mesmo é um profissional de alta performance, então ele já trabalhou no Instituto Neymar, já trabalhou com o Bernardinho, enfim, né? É uma pessoa que tem propriedade para falar sobre riqueza. E eu participei de um treinamento junto com ele. E depois que ele começou a falar sobre mentalidade de riqueza e mentalidade de pobreza, eu falei assim, gente, eu preciso compartilhar isso com as professoras. Então já quero deixar claro aqui uma coisa, eu poderia muito bem ter aprendido o que eu aprendi e ter guardado pra mim, não tinha necessidade nenhuma de gravar um vídeo aqui pra compartilhar com você. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque uma das minhas metas de vida é transformar a educação do Brasil, é ver professoras voando. E eu vou te falar, não tem como professoras voarem se permanecerem presas a determinadas mentalidades, a determinados pensamentos. Então a gente precisa se desprender para ter essa liberdade de voar, ok? Eu vou mostrar aqui o que eu aprendi com o Joel a respeito de mentalidade de riqueza e a mentalidade de pobreza. Então, esse vídeo é para você se tornar rica. Penso, logo fico rica? Não é isso. É para você identificar qual é a mentalidade que está sobressaindo aí em você e decidir qual é o tipo de mentalidade que você quer ter, ok? Não é isso. Penso, logo fico rica. É pensar o que é que passa pela cabeça das pessoas que constroem riqueza. Por que elas chegam lá? O que tem dentro da cabeça delas que faz elas chegarem até lá? E ao mesmo tempo, qual é o resultado da mentalidade de pobreza, tá? Em paralelo a isso, vamos pensar o lugar da professora, sabe? Como que isso aparece na vida da professora. Então vamos lá. Primeira diferença. As pessoas com mentalidade de riqueza, elas pensam grande. As pessoas com mentalidade de pobreza, elas sonham grande. Olha a diferença aqui no verbo, pensar e sonhar. E se você acompanha aqui os vídeos do canal, você já me viu falando sobre isso, quando eu mencionei, né, a diferença entre sonho e meta. Então, pensar significa você estruturar, significa você planejar. Eu penso grande, eu crio estratégias para chegar num lugar grande. Esse é o pensamento de riqueza. O pensamento de pobreza é o sonho, é aquela coisa que fica no mundo da imaginação, da fantasia. Ai, se eu pudesse. Ah, mas se também, né, o professor não fosse tão desvalorizado, eu poderia. Ah, se a minha escola, isso. Ah, se as pessoas entendessem aquilo. Ah, se eu pudesse, eu seria fulano de tal. Isso é sonho. Então, o sonho não tira ninguém do lugar. Mas o pensamento grande, né? O pensamento que dá condições de você chegar onde você quer, isso sim faz as coisas acontecerem. Então, essa já é uma grande diferença. Você tem que pensar aí. Você está em qual mundo? Você está com qual mentalidade? A mentalidade de quem pensa, cria estratégia, se organiza, se estrutura, pesquisa e corre atrás? Ou você está nessa mentalidade do sonho? Ah, se eu pudesse, ah, se um dia, quem sabe, tá? Então existe diferença entre pensar grande e sonhar grande. Segunda diferença, olha, quando o Joel falou isso, eu falei assim, nossa, mas tocou na ferida mesmo agora, né? As pessoas com mentalidade de riqueza, elas entram no jogo para ganhar. Elas têm um foco nisso, em ganhar. Elas querem conquistar. E aí, quando eu falo ganhar, gente, é um ganhar positivo, tá? É um ganhar de conquista, é um ganhar de quem fez acontecer.
Agora, quem tem a mentalidade de pobreza, joga o jogo em que ele simplesmente não quer perder. Presta atenção nisso aqui, porque a coisa é profunda, tá? A mentalidade de pobreza é aquele negócio aqui, eu tô aqui pelo menos... Olha, quando a gente começa a usar muito o pelo menos, é porque nós estamos com um pensamento muito limitado mesmo. Pelo menos eu estou empregada. Pelo menos eu tenho uma pós-graduação. A gente vai se fortalecendo com esse pelo menos. Então, uma coisa é nós sermos gratos pelo que nós temos. Ok, uma coisa é a gratidão. Outra coisa é a gente se amparar naquele mínimo. Então, pelo menos eu não estou perdendo. Pelo menos eu não saí na desvantagem. E não é esse o pensamento de riqueza. Não é essa a mentalidade de riqueza. A mentalidade de riqueza é jogar para ganhar. Ter uma meta, ter um objetivo, pensar no impacto que vai causar e ter essa conquista como triunfo. Tá? Terceira diferença, as pessoas com mentalidade de riqueza focam nas oportunidades. As pessoas com mentalidade de pobreza pensam exclusivamente nos obstáculos. Gente, isso aqui é muito sério. As pessoas com mentalidade de riqueza, elas criam as oportunidades. Elas veem nisso aqui, como é que eu posso ajudar? Nisso aqui, como é que eu posso criar uma solução? Nisso aqui, como é que eu faço disso um negócio para mim? Estamos numa pandemia. A pessoa tem lá as formações dela, tem as experiências dela, e aí ela olha para o cenário da educação de repente e ela vê, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quantos obstáculos, quantas dificuldades? Esse é o pensamento de pobreza. Agora o pensamento de riqueza é, o que eu tenho? Qual é a necessidade que as pessoas estão tendo agora que de repente eu posso ir lá e ajudar? Quais são as necessidades das pessoas, necessidades das crianças, que eu tenho essa solução, eu tenho como contribuir. Sabe? Então, só da gente começar a pensar assim, a gente vai desenvolvendo essa mentalidade de riqueza e não ficar só presa aos obstáculos, às dificuldades, a todas as barreiras que aparecem. Quarta diferença, as pessoas com mentalidade de riqueza, elas criam o dinheiro. As pessoas com mentalidade de pobreza, elas acreditam que as coisas acontecem. Isso tem a ver também com as oportunidades, tá, gente? É claro que pode aparecer, assim, situações inesperadas, podem aparecer, mas não fica esperando, sabe? Nossa, vai ter um governo que um dia vai valorizar muito os professores. Nossa, tem uma escola que é muito maravilhosa, o salário lá é muito maravilhoso e um dia eu vou trabalhar lá. Nossa, existe, você não fica esperando, sabe, essa transformação, essa mudança que vai vir de fora. E aí no dia que isso acontecer, então eu vou ganhar dinheiro. Não é isso. Mais uma vez, voltando à ideia da oportunidade também, é pensar quais são as experiências que você tem, quais são as oportunidades que você pode criar para fazer dinheiro. Porque se ficar esperando o sistema de educação valorizar e trazer esse retorno financeiro aí que de repente você quer ou você entende que merece, a coisa não vai acontecer. E a gente vai chegar lá no final, 25, 30 anos de profissão, ainda sofrendo com a desvalorização. Ok? Quinta diferença, e essa aqui, ela é tão característica na educação que eu vou usar até um meme. Tem um meme que prova muito isso. As pessoas com a mentalidade de pobreza, elas acham que elas têm sempre que escolher ou uma coisa ou outra. E um meme clássico aí, que a gente acha graça, mas que no fundo ele representa muito isso aqui, eu vou mostrar aí. É um deboche, né? Você escolheu pedagogia e agora você quer ser rica, ou seja, as duas coisas não podem andar juntas. Ou você é pedagoga, ou você é da área de educação, ou você é professora, ou você é rica. Esse é um pensamento de pobreza. Mas, Lídia, eu tô na sala de aula, como que eu vou ser rica? Como? Considerando tudo que a gente está falando até aqui. Agora tem um primeiro ponto aqui que eu quero que você perceba. Você pode não ser a professora que quer ser rica, ok? Esse vídeo aqui não é para transformar as professoras em ricas, mas é para que as professoras entendam que existem possibilidades melhores do que as que elas vivem hoje. Então, se você hoje não está satisfeita com o que você ganha, com a forma como você é reconhecida, se você hoje entende que pode impactar mais, então esse vídeo aqui precisa ser considerado. Esses pontos que nós falamos aqui sobre mentalidade
vão te ajudar a ter uma mudança, vão te ajudar a sair desse lugar da desvalorização para o lugar da valorização, mesmo que você não se torne uma professora rica, mas que você tenha mais dignidade, que você seja respeitada, que você veja retorno financeiro pelo que você faz, tá? Então, vamos abrir esse parênteses aí, Lídia, eu não quero ser rica, mas eu quero sim ter uma condição melhor, sim, eu quero ter um retorno, eu quero ter uma resposta financeira do meu trabalho. Então, tudo isso que a gente está falando serve nesse sentido. Agora, voltando lá ao ponto, né? Lídia, eu tô na sala de aula, como eu vou ser uma professora rica? Como eu vou ser uma professora bem-sucedida? Enfim, considerando o que nós falamos, criando oportunidades, sem esperar que as coisas simplesmente aconteçam, tendo essa mentalidade de ganhar, ao invés de ficar nessa de pelo menos eu não tô perdendo, tá? Então, tudo que nós estamos falando aqui é para que isso aconteça. Inclusive, para que você perceba o seguinte, você pode ser professora, você pode continuar sendo pedagoga e o teu retorno não vir da sala de aula. É isso que você tem que entender também. Então, se a sala de aula não vai te trazer esse retorno, opa, será que não vale a pena ampliar esse olhar para começar a agir e ter esse retorno fora? Você não vai deixar de ser professora, você não vai deixar de ser educadora, mas você vai ampliar o teu campo de atuação. Pelo contrário, você vai potencializar essa professora que você é. Se eu estou falando aqui hoje com você, é porque eu potencializei isso. Eu saí da sala de aula. Se eu estivesse lá presa na sala de aula, eu não estaria falando com você nesse momento. Eu estaria falando com outras pessoas, estaria falando com os meus alunos, menos com você. Então essa foi a escolha que eu fiz. Eu quero impactar mais, eu quero ter mais retorno do meu trabalho. Então eu fiz uma escolha. Eu deixei de ser educadora? Não. Eu sou educadora e sou coach. Eu tô aqui juntando as duas coisas e não apenas optando por uma, como o Joel sinaliza. Ah, não, então se eu sou educadora eu não posso ser coach. Se eu sou educadora, então eu não posso ganhar bem. Não é esse o pensamento. Eu posso ser educadora e posso ser coach. Eu posso ser educadora e coach e ganhar bem. Deu pra entender isso, né? Sexta diferença, a pessoa com a mentalidade de riqueza, ela se aprimora o tempo todo. E aí, gente, se aprimora de verdade. Como ela sabe onde ela quer chegar, como ela quer jogar para ganhar, ela não perde tempo fazendo qualquer coisa. Ela se aprimora intencionalmente para alcançar aquilo que ela quer. Ah, apareceu uma formação X, vou lá fazer. Não, essa formação me leva para onde eu quero, eu vou lá e faço. Se não me leva, não adianta. Ah, eu vou ler o livro tal que tá todo mundo lendo. Não vou ler o livro que tá todo mundo lendo. Esse livro me leva lá para onde eu quero? Esse livro me faz jogar o jogo em que eu saio ganhando? Ah, então sim, então eu vou me aprimorar. Essa pessoa está se aprimorando o tempo inteiro porque ela tem um objetivo, ela sabe onde ela quer chegar. A pessoa com a mentalidade de pobreza tem duas questões aí. Primeiro, ela acha que já sabe tudo. Não, já tenho muito tempo de sala de aula. Não, isso aí pra mim, já estudei muito. E aí com esse pensamento de que já sabe tudo, já sabe o suficiente, a pessoa deixa de se desenvolver. Aliás, até o que ela sabe, ela não usa completamente. Vira ali um depósito de conteúdo, um depósito cognitivo que poderia estar sendo usado de uma maneira muito melhor. Então, essa é uma questão. A pessoa acha que já sabe tudo, já sabe o suficiente, ou fica esperando uma coisa vir chegando e rasgando, né? Como vem uma pandemia e tira todo mundo do eixo, e tirou mesmo, desestabilizou muita gente. Aí você fala assim, ih, agora eu tenho que correr atrás de prejuízo. Ih, agora eu tenho que me aprimorar. Ih, agora, tá? Então, a pessoa com mentalidade de riqueza, ela está se aprimorando o tempo todo. A pessoa com mentalidade de pobreza, ela acha que sabe tudo ou ela fica esperando que alguma coisa aconteça para que aí então ela vá correr atrás desse prejuízo. E por último, esse ponto aqui é muito presente na área de educação. Como eu demorei para entender isso aqui. Gente, olha, esse conhecimento aqui é muito valioso. As pessoas com mentalidade de riqueza, elas querem ser remuneradas pelo impacto que elas causam, pela diferença que ela faz na vida das pessoas. As pessoas com mentalidade de pobreza, elas querem ser remuneradas pela hora de trabalho. Então, eu trabalhei 5 horas, quanto é que vale 5 horas? Eu quero ganhar, né? Eu vou ganhar X, Y, o salário é esse, né? O meu retorno é esse. E olha aqui a diferença entre a hora de trabalho e o impacto. Quando eu falo para você assim, quanto vale uma hora de uma professora? Vale X. Agora, quando eu penso, qual é o efeito daquela aula para a vida daquele aluno? Uma professora particular, por exemplo. Tem professora particular
que cobra 60, 70 reais numa hora, tem professoras que cobram 150, tem professoras que cobram 120. Eu não vou me ater aqui ao preço, eu quero que você entenda qual é o resultado que você gera com aquela aula. Então, a criança, a família que procura essa professora particular, ela não está procurando só a aula. Qual é o impacto que você gera na vida daquele aluno? É um aluno menos estressado no final do ano, porque ele não fica tenso achando que vai ser reprovado. É uma família que não vai gastar dinheiro a mais pagando escola novamente. É a autoestima dessa criança que de repente está achando que não sabe nada, mas quando ela vai estudar com você, ela percebe que ela sabe sim. É às vezes um estresse dentro de casa, uma mãe brigando com o pai porque esse menino não estuda, porque esse menino não sabe nada, e você chega resolvendo isso. Quando você para perceber que o teu trabalho oferece esse resultado, é esse impacto que você gera, e aí você se apropria disso, você consegue defender isso, as pessoas vão passar a olhar para o teu trabalho de outra forma. As pessoas vão te remunerar de outra forma. Você vai se sentir mais à vontade para cobrar X ou Y, porque você sabe o impacto que você gera. Você está pensando no impacto, você está pensando na transformação. Você não está pensando só nas horas de trabalho, tá? Eu sei que isso aqui a gente pode em outros vídeos falar a respeito, mas é sobre isso, é a transformação. Quando eu atendo uma professora, quando eu faço um processo de coaching com ela, quando eu faço um treinamento, eu não estou pensando só no conteúdo que eu estou oferecendo ou quanto vale aquela hora. Eu estou pensando no impacto. Eu estou pensando na professora que de repente já estava jogando a toalha e ela descobre que ela tem 1001 possibilidades. Eu estou pensando na professora que não conseguia se organizar, que estava tendo um mau rendimento e de repente ela descobre que ela consegue se organizar assim e ela passa a ser reconhecida no trabalho dela. Eu estou pensando no impacto de transformação da educação do Brasil, porque se eu tenho professoras fazendo o seu melhor, atuando, se valorizando, a gente tem uma transformação na educação do Brasil. Então percebe a diferença entre horas de trabalho e resultado? É isso. Esse tema aqui, esse momento é um pouco mais complexo, mas eu precisava falar com você sobre isso. Até aqui eu falei sobre as 7 diferenças entre a mentalidade de riqueza e a mentalidade de pobreza que eu aprendi com o Joel J. Não fica ofendida, tá? Eu não tô falando que você é isso ou é aquilo. Eu estou trazendo um conhecimento, uma perspectiva nova, que você vai ver aí se vale a pena considerar ou não. Avaliar qual é o pensamento que tem imperado em você, a mentalidade de riqueza ou a mentalidade de pobreza. Inclusive, o Joel J, ele é um educador físico, gente. Tá? Ele é um professor de educação física, mas pensando aqui com essa mentalidade de riqueza, ele foi ampliando, foi crescendo, foi se juntando a pessoas que pensavam dessa forma também, e hoje os resultados que ele gera são muito maiores do que quando ele estava lá dando aula, inclusive ele dava aula dentro de faculdade. Eu te pergunto, Joel deixou de dar aula? Claro que não. Tudo que ele faz hoje, né, cada vídeo que ele grava, cada treinamento que ele faz é uma aula. Ele não deixou de ser educador. Ele se tornou empresário, ele se tornou um monte de outras coisas, mas ele continua sendo educador. E agora uma coisa mais que eu vou trazer aqui pra vocês são 3 características dessas pessoas, né, que têm essa mentalidade de riqueza. Não vou mais fazer a comparação com a mentalidade de pobreza. Quais são 3 características ali muito evidentes dessas pessoas? Primeiro, elas fazem autoavaliação constante. Autoavaliação, gente, significa autodesenvolvimento. Você precisa estar em constante avaliação, entendendo o que você é boa, o quanto isso que você é boa pode servir para você, para te levar para mais longe, o quanto você está sendo fraco em determinada área, o quanto você precisa se desenvolver. Quais são as oportunidades que você pode criar baseado nisso? Então essas pessoas estão se avaliando o tempo todo, elas não ficam esperando a avaliação de fora. Sabe? Essa autoavaliação vai servindo como um autodesenvolvimento que vai levando essas pessoas à alta performance. É isso. Às vezes uma professora fica esperando o final do ano para ter uma avaliação da escola. Às vezes ela é demitida e não sabe nem por quê. O que faltou nesse caminho? Faltou uma autoavaliação, faltou uma visão crítica do que estava dando certo e do que estava dando errado. Outra característica muito presente nessas pessoas com a mentalidade de riqueza, a ideia do risco. Elas arriscam. Não significa que elas não tenham medo, mas elas fazem do medo um avanço. Quando nós temos medo de alguma coisa, nós ficamos paralisados, nós não avançamos. Quero que você pense aí quantas situações que você teve medo e que você precisou encarar.
né? Qual foi o resultado depois? É uma coisa que vale a pena a gente pensar. Só correndo risco é que nós vemos as coisas andarem e se desenvolverem. Quando eu pedi demissão da sala de aula, eu estava correndo um risco? Claro que estava, né? Esse risco não foi, eu não fechei os olhos para isso. Já até gravei um vídeo falando a respeito. Mas se eu não tivesse pedido demissão, eu estaria aqui agora? Eu seria uma coach com experiência de atendimento às professoras? Eu veria tantas transformações na vida das professoras que eu atendo? Não. Então aquele risco para mim foi sinal de avanço. Eu precisei dar esse passo. Então pensa aí, quais são os riscos que você corre, quais são os medos que você tem, que você possa fazer desse medo um sinal de avanço, se você quiser. E por último, essas pessoas elas pensam e agem rapidamente. Não tem essa ideia de, deixa eu ficar aqui pensando, mas será? Mas de repente, né? Vamos ver, o ano que vem. Não. Essas pessoas, elas pensam, elas já sabem onde elas querem chegar e elas começam a agir rapidamente. Não fica esperando muito tempo, sabe? Sempre a oportunidade perfeita. Não. Elas criam as oportunidades, elas pegam as ideias e implementam. Eu nem ia falar sobre a ambição, mas a ambição é uma questão também bem presente. E a gente às vezes olha para a ideia de ambição com um olhar negativo, né? E a ambição não é você passar por cima das pessoas, não é você querer tomar o que é do outro. A ambição é isso, é você pensar, qual é o meu próximo nível? Sabe? O que eu quero mais para mim? Ou não, eu tô acomodada, aqui pra mim tá tudo bem, né? Pelo menos eu. A gente vai se fortalecendo aí com essa ideia do pelo menos. E aí se passa, né, anos e anos, a gente continua no mesmo lugar. Porque não teve ambição, não teve essa perspectiva de alcance de algo melhor, de algo maior. O que é maior para você? Pode não ser o meu maior e não tem problema. Não é em comparação ao outro, mas é o que tira você do lugar, o que faz você crescer, tá bom? Então, olha, gente, nós falamos bastante coisa aqui nesse vídeo. Eu queria muito que você deixasse seus comentários para entender aí o quanto esse vídeo te impactou, você se percebeu em algum lugar, qual é a mentalidade que está imperando aí de riqueza ou de pobreza. Vale a pena pensar a respeito? Vale a pena implementar algumas coisas para sua vida? Eu acho que na minha vida sim, mas você pode achar que de repente na sua vida não e tá tudo bem, tá bom? Então deixa seu comentário, sua curtida e compartilha com outras professoras, gente. Partiu transformar a educação do Brasil, essa é a nossa meta. Um beijo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.